Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é terça-feira, dia 25 de junho de 2019. Estamos com Alimento Diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 2, Despenseiros dos Mistérios de Deus. Nós estamos na primeira semana com a mensagem 9, Lavoura de Deus e Edifício de Deus. Senhor Jesus, para a gente poder acompanhar melhor essa palavra, a gente precisa desfrutar, exercitar nosso espírito, para que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e de revelação, para a gente poder compreender aquilo que Ele quer revelar para cada um de nós de maneira específica. O importante é sempre, diante da palavra, a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, aquilo que Ele deseja transmitir para nós. Que o Senhor Jesus Ele abençoe o nosso desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 7 e versículo 11. Senhor Jesus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Senhor Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Senhor Jesus. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Senhor Jesus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de exercitar o seu espírito, invocando o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: Todos temos parte na edificação de Deus. Ó Senhor Jesus. O apóstolo Paulo tinha consciência de que era a graça de Deus que o qualificava para servi-lo, e não a sua própria capacidade. Ele sempre agradecia a Deus por isso. Segundo ele, foi de acordo com essa graça que lançou o firme fundamento para o edifício de Deus, Cristo Jesus. Uma vez lançado o fundamento, outro poderia edificar sobre ele. No caso da igreja em Corinto, Paulo havia plantado a igreja naquela cidade, e Apolo a regou, de modo que Deus concedeu a ela crescimento. Senhor Jesus. O fundamento da igreja é Cristo, e uma vez estabelecido, já não se pode lançar outro. O que se deve fazer é edificar sobre esse fundamento. Essa palavra foi enfatizada por Paulo nesse capítulo, por causa da condição da igreja em Corinto. Ali, uns diziam ser de Cefas, outros de Apolo e outros do próprio apóstolo Paulo. Esses grupos estavam substituindo Cristo ao tomar esses irmãos como seu fundamento, o que causou divisão na igreja. Ó Senhor Jesus. Isso é uma séria advertência para todos nós. Qualquer coisa que é enfatizada demais na igreja pode se tornar outro fundamento, substituindo Cristo. Uma vez que Cristo foi lançado por Paulo como o firme e correto fundamento da igreja, todos podemos edificar sobre ele. Ó Senhor Jesus. Paulo alerta aos coríntios de que cada um deve ver como edifica sobre o fundamento, indicando que todos nós temos parte nessa edificação. Essa palavra nos encoraja a nos comprometer com a edificação da igreja, não tendo uma atitude passiva. Alguém que sempre chega após o início das reuniões e vai embora antes de seu término não terá qualquer incômodo ou responsabilidade e estará alheio à edificação da igreja. Além disso, a parte que lhe compete na edificação do edifício de Deus estará comprometida. Todos podemos e devemos edificar. Ó Senhor Jesus. Deus concedeu à igreja alguns irmãos para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas
e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento de todos nós na obra do ministério, para que todos participemos da edificação do corpo de Cristo. Nenhum de nós pode excusar-se, pois todos fomos chamados para edificar a igreja. Para isso é necessário sermos aperfeiçoados, ó Senhor Jesus. O viver normal da igreja, sem dúvida, nos aperfeiçoa para a edificação do edifício de Deus. Nesse viver, há ainda a oportunidade de consagrarmos um tempo exclusivo ao Senhor e recebermos aperfeiçoamento de forma mais intensa. Um lugar para isso são as unidades do CEAP, Centro de Aperfeiçoamento para a Propagação do Evangelho, que são centros de formação de obreiros e missionários. Os alunos do CEAP têm a oportunidade de experimentar circunstâncias em que terão de depender apenas do Senhor Jesus. Assim, aprenda a se voltar a Ele em oração, passando a confiar em Deus e a receber dele toda a virtude. Essa é uma oportunidade extraordinária, ó Senhor Jesus. Todos nós podemos ser aperfeiçoados e cooperar na edificação de Deus. Basta que tenhamos essa disposição e recebamos a ajuda daqueles que o Senhor concedeu à igreja para o nosso aperfeiçoamento e crescimento. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Como o irmão já deixa bem claro desde o início do alimento diário desse dia, não é algo, não é a nossa habilidade, a nossa capacidade que nos qualifica para fazer a vontade de Deus, mas é a graça de Deus. Se fosse pela nossa própria capacidade, pelas nossas próprias qualidades, Senhor Jesus, a gente podia até dizer, olha, não sou capaz como fulano, não sei fazer isso como Beltrano, Senhor Jesus. Então a edificação da igreja é para esses aí que tem tal habilidade, que fazem assim, desse jeito. Mas ele já mostra logo que aquilo que nos qualifica para servir o Senhor é a graça de Deus. É tudo uma questão de você estar no Espírito, de você receber de Deus a direção, Senhor Jesus, você receber de Deus toda a palavra, tudo aquilo que você precisa. Como Paulo tocou aqui, foi de acordo com essa graça que ele lançou o firme fundamento para o edifício de Deus, que é quem? Jesus Cristo, Ó Senhor Jesus, o próprio Senhor. Quando como eu já falei nessa questão de ver o Senhor Jesus como Cristo, é importante para nós, principalmente como corpo, como igreja, porque nós somos o corpo de Cristo, Cristo é um ungido, ou seja, aquele que foi estabelecido pelo Pai para poder levar a vontade dele adiante. Então hoje, da mesma forma, na vida da igreja nós precisamos da unção, a unção que tudo nos ensina, que nos direciona a todas as coisas, a unção que nos leva a cumprir a palavra profética, você compreender a palavra de Deus, você ganhar em cargo, você está motivado a fazer a vontade de Deus é uma coisa, cumprir já é outra coisa. Então você pode compreender toda a vontade de Deus, você pode estar por dentro de tudo e na hora você escolher não fazer. Por isso que a gente vê ali no viver humano de Jesus, ele quando foi ali, estava próximo à crucificação, ele foi para o Getsêmani para orar. Ele não foi sozinho, ele chamou 3 seus discípulos para orar com ele. Os 3 mais chegados ali que a gente vê, que era João, Tiago e Pedro, Senhor Jesus. E conforme ele foi orando ali, daqui a pouco todos adormeceram. E, poxa, nem uma hora vocês puderam orar comigo, Senhor Jesus. Mostrando que a gente conhece muito bem o encargo, mas na hora de praticar é outra situação. E também a gente vê também nesse lado humano do Senhor, essa preocupação. Uma coisa é você saber que você vai ser crucificado, você vai apanhar, vão te furar, vão te ferir, você vai carregar uma cruz pesada, Senhor Jesus, ali vai cair, vai sofrer várias situações ali, uma pressão não só, não só física, não só uma moléstia física, mas também uma moléstia psicológica. As pessoas ali duvidando do seu ministério, falando impropérios, ali, falando um monte de besteira, cuspiram em Jesus, bateram na cara. Uma coisa é você saber que isso vai acontecer, outra coisa é você ir lá e falar, mesmo sabendo que isso vai acontecer, eu me disponho
né, aí até o fim, né, Senhor Jesus. Eu acho que a maioria de nós, né, se a gente recebesse alguns detalhes, né, de coisas futuras, a gente ia tentar se esquivar disso o máximo possível. Mas isso a gente vê o amor do Senhor, né, a clareza, né, dele como um homem, né, sobre o encargo espiritual que estava sobre ele, né, sobre cada um de nós. Apesar de ter ali, né, milhares de pessoas rejeitando ele, né, ele como, né, com a vida divina dentro dele, sabendo, né, que milhares de pessoas seriam salvas por ele, mas também outras milhares, né, iriam rejeitá-lo, né, iam falar mal, ia acontecer um monte de coisa. E fora as coisas físicas, né, que a gente sabe, né, dor, né, sofrimentos, coisas assim, para nós é bem puxado, né? Então o Senhor ele sabia disso. Por isso que hoje ele é apto para nos socorrer, porque ele passou, né, acho que pelo pior que a vida humana pode passar, né, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, mas cabe aqui novamente, né, repetir, né, que uma coisa é você saber, outra coisa é você cumprir. Então vejo que hoje, né, Deus ele tem nos dado a palavra profética, tem nos dado uma direção bem clara. A palavra de Deus não é mais um mistério para nós, ele tem se revelado para nós, tem aberto seu coração, tem mostrado qual é a sua vontade. A vontade dele é a edificação da igreja, é o nosso aperfeiçoamento, né, que a gente frutifique, né, que a gente leve o evangelho, né, de maneira normal, né, vivendo a vida da igreja, né, tomando Cristo como o único fundamento, né, e a gente já está bem claro nisso, mas na hora da prática, né, aí é outra questão, né, Senhor Jesus. Né, se o Senhor falasse para nós, né, olha, eu vou fazer de você uma pessoa muito útil, vou fazer você ter um espírito inabalável, né, daqui a 3 meses, daqui 3 meses para frente você vai ser inabalável até a minha volta. Aí todo mundo ia ficar alegre, poxa, mas para isso você vai ter que sofrer um acidente, eu vou decepar uma parte do seu braço, você vai sofrer muito, vai sangrar, vai ficar entre a vida e a morte, vai sentir muita dor, uma dor que você nunca imaginou, né? Mas depois disso sua fé nunca mais vai ser abalada, né? Ó Senhor Jesus, a gente olhar e falar assim, poxa, que bom, né? Nunca mais ser abalado, ser 100% útil na mão do Senhor. Mas você ia pensar, poxa, mas eu vou ter que sofrer, vou perder um braço, caramba, né? Você ia ficar pensando, né? Ia ficar começando a botar na balança, né? Dor, sofrimento, né? Quanto tempo será? Será que eu vou ficar 3 meses sentindo dor ali o tempo todo? Como é que vai ser isso? Né? O Senhor sabia disso, olha, vai ser crucificado, açoitado, coroa de espinho, furar a mão, furar o pé, né? Bate aqui, quebra ali. Ó Senhor Jesus. Né? Mas a gente vê assim, né, que ele foi até o fim. Então da mesma forma, o Senhor ele nos mostra a sua vontade, mas ele também mostra para nós que vai haver um certo sacrifício, né? Não existe serviço excelente a Deus sem sacrifício. Eu não estou falando exatamente uma questão de um sofrimento físico, tem que cortar aqui, cortar ali, fazer isso, não, nada disso. Mas a gente precisa, né, perceber que a gente precisa sacrificar algumas coisas, né? O nosso tempo, o nosso corpo físico, o nosso descanso, né? E outras coisas, né? Aí depende de cada um, né? Depende da porção que Deus tem para cada um. Ó Senhor Jesus. Mas a gente tem que perceber, né, que, como o irmão tocou na mensagem, né, que a gente está sempre edificando algo. A gente está sempre construindo algo. A nossa vida está passando, coisas estão acontecendo, decisões estão sendo tomadas. Quando você toma a decisão de não fazer nada, é uma decisão. Você está fazendo algo, nada. Né? Ó Senhor Jesus. Então, naquele momento ali, eu decidi fazer nada, a obra de Deus não está acontecendo e o tempo está passando, então você está edificando nada. Né? Você tem um tempo para edificar. Né? Ó Senhor Jesus. Isso que ele quer, a palavra quer deixar clara para nós. A gente precisa participar, a gente tem que ver que cada um de nós precisa, né, cooperar de maneira justa, né? A justa cooperação de cada parte. Um planta, outro rega, e aí Deus ele pode dar o crescimento. Se não houver a nossa parte, Deus não pode fazer. A gente vê, Deus criou o homem, pegou o homem, colocou no jardim do Éden, né, e fala que já tinha feito tudo ali, mas não tinha brotado nada ainda na terra, porque não havia homem para arar a terra. Somente depois que Deus pegou o homem, botou o homem no jardim, aí que o jardim começou a brotar, porque aí tinha homem para trabalhar. Então esse sempre foi o princípio de Deus.
Se não houver quem obedeça, quem cumpra a sua palavra, não pode haver o trabalhar de Deus. Então é por isso que a gente precisa perceber, né, que nós precisamos desse trabalhar. Nós precisamos cooperar com o Senhor, Ele precisa de nós. Ó Senhor Jesus. Né? E nessa questão do fundamento, né, é muito importante, o fundamento da igreja é Cristo. Se a gente ficar colocando outras coisas, enfatizando outras coisas, Cristo deixa de ser o fundamento. Né? Como dar um exemplo, né? Você tem lá um grupo familiar, né? E aí você está contando que vai vir um irmão fulano, né, no grupo familiar e trazer uma palavra de edificação para os irmãos para cooperar. Né? E aí você fica ali, olha, para a reunião começar o fulano tem que chegar. E aí acontece uma situação, ele liga, olha, não vou conseguir chegar. Dê início à reunião aí. E aí se o seu fundamento é o fulano vir trazer algo, você não vai conseguir progredir, você não vai conseguir cumprir a vontade de Deus. Mas se você tem Cristo como fundamento, você vai sair da sua posição passiva. Olha, irmão, a gente estava aguardando o irmão fulano chegar até agora, mas ele me ligou e disse que não vai vir mais. Então, vamos iniciar a reunião, né? Vamos invocar o nome do Senhor, né? Senhor Jesus, vamos ler a porção bíblica, vamos ler o alimento diário de hoje, né? E Cristo vai conduzir todas as coisas, né? Mostrando que o fundamento não é aquela pessoa, é Cristo. E todos nós temos Cristo, né? Senhor Jesus. Então, se a gente enfatiza algo, olha, irmão, para reunir você precisa ter isso. Se você não tiver isso, você não pode reunir. Isso é uma mentira. Né? Isso é você colocar o fundamento em outra coisa. Né? Então, hoje, por exemplo, nós aqui no canal, né, sempre falo sobre invocar o nome do Senhor. Mas se o irmão não quiser invocar o nome do Senhor, amém. Né? O Senhor vai tocar nele, o Senhor vai falar com ele, né, vai levar ele a exercitar o Espírito, tocar na palavra. Se invocar, né, buscar ter experiência, né, com invocar o nome do Senhor, vai ter experiência, o Senhor vai dar, vai ver que esse é o melhor caminho. Mas se não quiser, o Senhor vai usar outros caminhos, porque Ele é Deus. O importante é que um plante, outro regue. O crescimento vai vir de Deus. Né? Quantas vezes eu ouvi, né, quando comecei a reunir sobre invocar o nome do Senhor, eu estava no meio dos irmãos e invocava. Quando não estava, ficava na minha. Até que eu mesmo fui, né, fomos ali, né, orando, os irmãos orando por mim, né, pedindo que o Senhor me desse experiência. Eu também orei para que o Senhor me desse experiência com o nome dele, e Ele deu. A partir daí eu passei a valorizar, passei a perceber como era importante. Agora, eu vou em outros lugares, né, eu sempre procuro pregar, falar, né, sobre o invocar, dar esse testemunho. Alguns creem, outros não, uns praticam, outros não, mas isso não é a base, não é o fundamento. A questão toda é Cristo. Por que a gente leva as pessoas a invocar? Porque ela vai ter mais comunhão com o Senhor. Agora, se ela não quer fazer, ela tem um jeito dela, não, irmão, eu gosto de subir no monte, eu gosto de fazer isso, fazer aquilo. Amém. A questão é você ter comunhão com o Senhor. A questão é a gente poder sentar juntos, falar sobre Cristo, falar sobre a igreja, falar sobre a palavra, né, e deixar o Senhor conduzir todas as coisas. Né, não substituir Cristo por nada. Né, Senhor Jesus. Né, então, se a gente coloca um outro fundamento, uma outra coisa que a gente enfatiza, a gente coloca como importância, às vezes coloca no mesmo patamar, ou então até mesmo acima de Cristo, isso não é bom. Isso é colocar outro fundamento, era o que os coríntios estavam fazendo. Não, eu sou de Paulo, eu sou de Céfas, não, eu sou de Apolo. Então, né, se tivesse Apolo falando a palavra de Deus ali, quem era de Céfas, quem era de Paulo, não, essa palavra eu não aceito, só se Paulo vier aqui falar. Então o que acontece? Você substituiu o Cristo. O Cristo que estava em Apolo não podia te alcançar. Você substituiu o Cristo por outra coisa. Não, só quero aquele Cristo que vem para mim por meio de Paulo, por meio de Céfas. Então quando a gente coloca uma outra coisa para limitar o alcance de Deus a nós, isso é lançar outro fundamento. Então a gente precisa estar bem claro. Não, irmão, eu só aceito palavra aqui, só congrego se for irmão da minha igreja, da igreja X. Se for da igreja Y, eu não aceito. Você está colocando outro fundamento que não é Cristo. Né, Senhor Jesus. Então a gente precisa estar muito claro, né, como ele tocou. Isso é uma advertência para todos nós. A gente não deve limitar o Senhor. A gente precisa aprender, né, a ouvir a palavra, extrair vida da palavra, ouvir a voz do Senhor em cada palavra que a gente ouve. Né, Senhor Jesus, até mesmo nas coisas do dia a dia. Como ele tocou, né? Cada um de nós precisa ver como edifica. A base já foi posta, é Cristo.
Agora a gente tem que ver o que a gente está colocando sobre Cristo. Né? O que a gente está colocando ali? Olha, eu tenho Cristo, eu quero a palavra de Cristo, mas aí você bota outra coisa em cima, né? Ou você está edificando com algo que tem acrescentado algo. Olha, não estou acrescentando isso aqui porque isso aqui me ajuda a ter mais de Cristo, ajuda os irmãos a ter mais. Então isso aí é edificando tendo um viver, tendo um procedimento, buscando a palavra, orando, né? Senhor Jesus, cada um precisa ver como edifica, né? Isso é algo individual e afeta demais, afeta o coletivo. Então por isso que a gente precisa agir com responsabilidade. Igual ele tocou, né? Tem irmãos que não gostam de se incomodar. Se a reunião começa às 7 horas, então eu sei que os irmãos vão chegar atrasados, vai ter hino ainda, a palavra vai começar por volta de 8 horas, então eu vou chegar 10 para as 8 na reunião. Mas a reunião começa às 7. Né? Você perdeu a questão do exercício do Espírito. Não vou chegar lá não, porque a reunião começa atrasada, os irmãos começam a conversar, aí vão falar de problema, vão falar de não sei o quê. Não quero ser incomodado. E a reunião acaba às 9h30, depois os irmãos vão ter isso. Então quando for 9h25 eu vou levantar e vou embora. Para depois não ter que ouvir nada de ninguém. Não quero ser incomodado. Né? Mas aí também você não vai cumprir a sua porção, porque você também precisa dar a sua porção, compartilhar, falar com os irmãos, ouvir. Né? Senhor Jesus. Né? Aprender a levar tudo diante do Senhor. Às vezes tem pessoas que estão com uma dificuldade e ela não consegue levar para outra pessoa, só para você. Ela confia em você. De repente ela orou ao Senhor, Deus mostrou você que de repente você passou por uma experiência, mas se você está com pressa, você está correndo, né, Senhor Jesus, como que o Senhor vai poder te usar? E como ele tocou, né, se você não quer ser incomodado, não quer ter responsabilidade, você acaba ficando alheio à edificação. Né? Nós somos membros uns dos outros, né? Nós edificamos uns aos outros. Não, o que afeta um afeta todos. Ó Senhor Jesus. E que ele toca, né, a sua parte, a parte que Deus incumbiu para você, que te compete na edificação, né, do edifício de Deus, vai estar comprometida, vai ter um buraco ali. Né? Ali a paredinha está subindo, mas aquele tijolinho que era para você colocar, não está ali, então vai ficar a parede com um buraco, vai ficar faltando a sua porção ali. Né? Então você está comprometendo a edificação. Então por isso ele está mostrando que ele conta com cada um de nós. Só tem os homens dons que ele colocou na igreja, né? Apóstolos, evangelistas, profetas, pastores, mestres. Tudo isso é para nos aperfeiçoar, para a edificação do corpo. E como que eles nos aperfeiçoam? Por meio da palavra, por meio de testemunho, por meio de vivência, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, mas como tocou, não é por habilidade, mas é simplesmente pela graça de Deus. Então eu preciso ouvir, eu preciso ser alimentado, ser fortalecido pela palavra, para que Deus possa me aperfeiçoar, me tornar melhor, né, Senhor Jesus, para que a gente possa aprender, né, a tocar no Senhor, né, como ele tocou aqui na experiência do SEAP, né, é onde você vai aprender a depender do Senhor. Vai ter um momento que você vai estar ali, é você e Deus, e agora? Eu vou ter que ter comunhão com Deus aqui e avançar. Então a gente vai aprendendo a se voltar ao Senhor, a ter comunhão com Ele, a orar, a confiar no Senhor. Isso é o mais importante, né, Senhor Jesus, e extrair vida, né, receber os elementos divinos, isso é o mais importante, né, e o Senhor está nos dando oportunidades dessas diárias, a gente precisa estar atento ao que está acontecendo. Então se a gente tiver disposição, né, de receber ajuda, né, tiver disposição a cooperar com o Senhor, a ser aperfeiçoado, a fazer a nossa parte, né, mesmo que seja uma pequena porção, né, Senhor Jesus, mas o Senhor está contando com isso. Então todos nós vamos poder ser aperfeiçoados e crescermos juntos, né, Senhor Jesus. Né? Então, para que um membro cresça, o outro tem que crescer em igual proporção, né? Senão vai ficar um lado maior do que o outro. Né? Então o Senhor está contando conosco, né, que todos nós possamos contribuir e crescer juntos, né, de maneira orgânica, maneira junta, né, Senhor Jesus. E nós temos parte, nós somos importantes, somos únicos, e Deus ele não dispensa ninguém, né? Ele está incluindo todos nós nessa obra maravilhosa. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo, até mais. Ó Senhor Jesus, amém.